Vamos lá, gente. Continuando a teoria geral dos recursos, agora é a vez do artigo 900 da CLT. Este também diz coisa simples de tudo. Diz que as contrarrazões serão apresentadas no mesmo prazo dos recursos. Ok, recurso tem prazo de 8 dias, as contrarrazões serão apresentadas no mesmo prazo dos recursos. Agora, eu gostaria que você conseguisse visualizar isso aqui. Olha, de uma sentença no processo do trabalho, cabe o RO. Os recursos no processo do trabalho são assim, eles têm essa conformação. Só não os embargos de declaração. Os embargos de declaração, eles são assim. Em uma petição única dirigida ao juiz ou no tribunal ao relator. Ao juiz ou no tribunal ao relator. Então, da sentença cabe o RO. O RO, ele é assim porque ele vai ser dirigido ao juízo que proferiu a decisão. Neste caso, ao juiz do trabalho. Este quer analisar a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso. Nós ainda vamos falar sobre esses pressupostos de admissibilidade. Mas, por enquanto, pense apenas na tempestividade. A tempestividade é um pressuposto do recurso, dentre outros. Se o recurso for interposto dentro do prazo, está tudo ok. Está vendo? Bom, por enquanto, pense na tempestividade. O juiz recebe o recurso, abre vista para a outra parte apresentar contrarrazões ao recurso ordinário, no prazo de 8 dias, conforme estabelece o artigo 900 da CLT, e aí remete tudo ao Tribunal Regional do Trabalho. Quando chega no TRT, o nosso recurso será dirigido ao relator. Este vai mais uma vez analisar os pressupostos de admissibilidade e, se verificar que todos estão presentes, depois de fazer esse juízo definitivo de admissibilidade, ele vai conhecer o recurso. Se houver no regimento interno daquele tribunal previsão para a existência de revisor, sai do relator, vai para o revisor e depois vai para o órgão colegiado. Caso não exista essa previsão, então os autos serão remetidos à turma para o julgamento do recurso. Aí, questão importante é essa aqui. A turma pode analisar os pressupostos de admissibilidade? A turma pode, por exemplo, dizer que o recurso é intempestivo? Pode. Mas, se ela não declarar a ausência de nenhum pressuposto de admissibilidade, a turma vai passar a análise do mérito do recurso, caso em que dará provimento ou não dará provimento. Pessoal, esse esquema tem que estar na sua cabeça. Então, eu vou lhe fazer uma proposta. Vamos fazer assim, ó. Você larga o que está fazendo, vem de olho no quadro, minutinho de olho aqui, e aí eu venho no modo turbo, vou dizendo para você. Só que se você não estiver olhando, vai parecer uma loucura, sabe? Você tem que estar olhando. Da sentença proferida pelo juiz do trabalho, cabe RO. Aí, o RO é dirigido ao juiz que proferiu a decisão. O juiz quer verificar apenas a presença de quê? Aí parou, você vai fixar esse ponto. Pressupostos de admissibilidade. Aí eu direi rápido. Quando ele verificar que todos os pressupostos de admissibilidade estão presentes, o juiz vai receber o recurso. Aí a gente vai marcar esses pontos. Isso vai grudar na sua cabeça de uma forma que nunca mais vai sair. Quando nós estivermos falando de ação rescisória, você vai ter isso aqui claro na sua mente ainda, e é importante para a ação rescisória esse ponto da nossa matéria. Então, veja, vamos lá? Topas? Da sentença proferida pelo juiz do trabalho, cabe RO. O recurso ordinário é dirigido a quem? Ao juiz que proferiu a decisão. O juiz que proferiu a decisão quer verificar apenas a presença de quê? Pressupostos de admissibilidade. Em verificando que todos os pressupostos de admissibilidade estão presentes, o juiz vai receber o recurso. Quando ele recebe o recurso, ele abre vista para a outra parte apresentar contrarrazões ao recurso ordinário, no prazo de 8 dias, conforme estabelece o artigo 900 da CLT. O juiz pega o RO e as contrarrazões, coloca as contrarrazões dentro do processo e remete tudo ao TRT. Quando chega no TRT, vai primeiro para quem? Relator. O relator quer mais uma vez verificar a presença de quê? Pressupostos de admissibilidade. Quando verifica que todos estão presentes, ele vai conhecer o recurso. Então, encaminha os autos para a turma. E eu te pergunto aqui agora, a turma pode analisar os pressupostos de admissibilidade? Declarar a ausência de algum deles? Pode, mas se não fizer, passará a análise do mérito, caso em que dará ou não dará provimento ao recurso. Eu queria que você sentisse o todo e, sobretudo, o momento e perante quem são apresentadas as contrarrazões. Mas o artigo 900 da CLT
apenas diz que as contrarrazões deverão ser apresentadas no mesmo prazo dos recursos. Assim, se o recurso tem prazo de 8 dias, as contrarrazões serão apresentadas no mesmo prazo dos recursos, em 8 dias, ok? Avançando. Agora o artigo 893, parágrafo 1º da CLT. Ele diz o que você já sabe. Ele estabelece que as decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato no processo do trabalho. Irrecorríveis de imediato no processo do trabalho. Gente, cuidado aqui, porque na prova é com frequência que aparece que as decisões interlocutórias são irrecorríveis. Elas não são irrecorríveis. Isso seria o mesmo que dizer que elas são irrecorríveis para todo sempre. Não, falso. Dizer também que elas são irrecorríveis de imediato, sem exceções, como já vi muita gente cair numa questão dessa que caiu em prova, é falso. Elas são irrecorríveis de imediato, como regra, existem exceções. Você lembra da aula passada em que tratamos da exceção de incompetência? Quando o juiz acolhe a exceção, ele remete os autos para um outro juiz. Ele diz, realmente eu não sou territorialmente competente para processar e julgar a reclamação. E remete os autos para um outro juiz. Se esse outro juiz estiver subordinado a outro TRT, desta decisão interlocutória cabe a RO de imediato. Lembra? Então, as decisões interlocutórias, elas são irrecorríveis de imediato no processo do trabalho. Mas isso é o que se extrai da redação do artigo 893, parágrafo 1º da CLT, segundo o qual a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias será impugnada, então, por meio do recurso da decisão definitiva. É daí que se extrai que as decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato no processo do trabalho. Mas como? Como chegar a essa conclusão? Exemplo, imagine que o reclamante ajuiza a reclamação trabalhista e postula horas extras. O reclamante, quando postula horas extras, em relação a isso, você já sabe, vimos há pouco, o ônus da prova de horas extras é de quem? É do reclamante. O ônus da prova de horas extras é do autor. Ele alega que fazia hora extra. O que é que gera o direito dele às horas extras? A demonstração de que trabalhava além da 8ª e da 44ª. Vimos que quando o empregador tem mais de 10 empregados, ele tem a obrigação de juntar os cartões, né? Bom, mas o ponto de partida quanto ao ônus é que ele é do reclamante. Bom, aí chegou o dia da audiência no processo do trabalho. Para demonstrar a realização de horas extras, o reclamante leva 2 testemunhas. 2 testemunhas. E o juiz? O juiz indefere a oitiva dessas 2 testemunhas. Sob que argumento? Sob o argumento de que elas são suspeitas, porque estão litigando contra o mesmo empregador. Você sabe que não torna suspeita a testemunha o simples fato de ter ou de estar litigando contra o mesmo empregador. Então, o reclamante argui a nulidade. Certinho aqui, como já estudamos, na primeira oportunidade que tem de falar em audiência, fundamenta sua manifestação na súmula 357 do TST, que acabamos de falar. Mas o juiz mantém, indefiro a oitiva das testemunhas. Diz o juiz que isso é troca de favores. Diz que elas são suspeitas porque têm interesse na causa. Bom, quando ele indefere, ele profere uma decisão interlocutória. Você sente que é uma decisão interlocutória? Ele não está resolvendo o processo. Ele resolve um detalhe, um incidente, uma questão. Bom, decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato, mas olha o que diz a lei. É possível impugná-las através do recurso da decisão definitiva. É possível impugnar o merecimento dessas decisões através do recurso da decisão definitiva. Venha cá. Olha só. Me acompanhe. Foi proferida a sentença. Da sentença caberá RO. Então, eu sei que eu só posso impugnar essa decisão interlocutória no recurso da sentença, no RO. Então, estou aguardando. Não deu outra. O juiz indeferiu a oitiva das minhas testemunhas e mais, julgou o meu pedido de horas extras improcedente. Deixa estar. Era tudo que eu precisava. Através do recurso da sentença, que é a decisão definitiva, eu vou impugnar esta decisão interlocutória. Vou arguir o cerceamento de defesa.
Vou dizer que o juiz cesseou o meu direito de defesa quando indeferiu injustificadamente a oitiva das minhas testemunhas. Vou requerer a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo que proferiu a decisão. E para quê? Para que sejam ouvidas as minhas testemunhas. Está vendo? Então, cerceamento de defesa. Eu vou impugnar o merecimento dessa decisão interlocutória por meio do recurso da decisão definitiva. Ok? Disso se extrai o quê? As decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato. Eu te pergunto, elas são irrecorríveis para todo sempre? Não. São irrecorríveis de imediato, sem exceções? Não. São irrecorríveis de imediato, mas há exceções. Tranquilo? Simbora, gente. Vamos para o próximo item que cai no processo do trabalho. Súmula 283 do TST. Versa sobre o quê? Versa sobre recurso adesivo. Gente, não há um único artigo da CLT que trate do tema. É hora de lembrar do artigo 769 da CLT. Quando há omissão da CLT, na fase de conhecimento, nós devemos recorrer a quem? A legislação processual comum. A legislação processual comum abrange o CPC, Código de Processo Civil, mas não só. Abrange também o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Mandado de Segurança, a Lei de Ação Civil Pública e etc. Enfim, a legislação processual comum. Mas não basta que haja omissão da CLT para que nós possamos aplicar a legislação processual comum de forma subsidiária, não. Se exige mais, se exige compatibilidade. Compatibilidade entre o que e o que? Compatibilidade entre a norma a ser aplicada e os princípios gerais do processo do trabalho. Aqui, nós estamos diante de uma hipótese de omissão. A CLT não versa sobre recurso adesivo, não há um único artigo dela que fale sobre ele. Então, nós vamos recorrer à legislação processual comum. Quem poderia nos socorrer num caso como esse? O CPC. Estão lá os artigos 500 e seguintes do Código de Processo Civil tratando sobre o recurso adesivo. Basta que haja omissão da CLT para que possamos aplicar o CPC? Não, se exige mais, se exige compatibilidade. Compatibilidade entre o que e o quê? Compatibilidade entre a norma a ser aplicada, 500 e seguintes do CPC, e o processo do trabalho. É comum que você saiba sobre essa compatibilidade, entenda ou conheça o posicionamento do TST, buscando súmulas, OJs, e aqui a súmula 283 deixa claro, cabe recurso adesivo no processo do trabalho, cabe, aplica-se o CPC, colocar de RA de adesivo, aplica-se o CPC, os artigos 500 e seguintes do Código de Processo Civil, e diz mais, cabe nas hipóteses de, é o momento de você ativar. Vamos, então, ativar o processo de memorização, fixação máxima ultrafixante? Cabe nas hipóteses de RO, RR, embargos, parou. Quando o examinador se refere a embargos na prova, não tenha dúvida, não é embargos de declaração. Quando ele quer fazer referência a embargos de declaração, ele diz com todas as letras, embargos de declaração. Se ele mencionar apenas embargos, esses embargos são ao TST. Então, RO, RR, embargos, que é ao TST, e agravo de petição. Esses são os recursos possíveis da forma adesiva. Mas, gente, não se tratam de outros recursos. São recursos interpostos de forma adesiva. Continua sendo RO, RR, embargos ao TST e o agravo de petição. Mas o que pega na prova é isso aqui, ó, é a matéria. Por quê? A matéria tratada no recurso adesivo não precisa estar vinculada à matéria tratada no recurso principal. Não. É o restante da súmula 283 do TST. É comum que o examinador na prova troque as palavras aqui para fazê-lo cair. Então, ele diz que cabe recurso adesivo no processo nas hipóteses de RO, RR, embargos e agravo de petição, sendo que a matéria tratada no recurso adesivo é necessário que esteja vinculada à matéria tratada no recurso principal. Isso é falso, não é verdade? Isso é falso, não é necessário que esteja tratado. Venha ver como é que vai funcionar.
Imagine que você tem uma sentença de parcial procedência. Nesse caso, quem são as pessoas que têm interesse em recorrer? Tanto o reclamante como o reclamado. Vamos imaginar que apenas o Rzinho reclamante interpôs o recurso ordinário. O seu RO é dirigido ao juiz que proferiu a decisão, para que ele verifique a presença dos pressupostos de admissibilidade. Se ele verificar que estão todos presentes, ele recebe o recurso e abre vista para a outra parte apresentar contra-razões ao recurso ordinário. Aí você sabe, no prazo de 8 dias, conforme estabelece o artigo 900, que vimos há pouco, da CLT. Bom, se o RO é do reclamante, as contra-razões são do reclamado. É agora, gente. É agora, no prazo das contra-razões ao recurso ordinário, que o reclamado que não interpôs o recurso ordinário poderá também, em uma petição separada das contra-razões, apresentar o recurso ordinário, interpor o recurso ordinário adesivo. Então, o recurso adesivo é apresentado no prazo das contra-razões ao recurso principal, ok? E a matéria tratada no recurso adesivo, não precisa estar vinculada à matéria tratada no recurso principal. Agora, fique atento ao seguinte, foi interposto o recurso ordinário adesivo. Ele observará o mesmo trâmite, o RO vai ficar lá esperando, esse recurso ordinário adesivo vem para o juiz vai mais uma vez analisar os pressupostos de admissibilidade, quando verificar que todos estão presentes, ele vai receber o recurso, abrirá vista para a outra parte apresentar contra-razões ao recurso ordinário, só que agora, adesivo. Se o RO adesivo é do reclamado, contra-razões ao recurso ordinário adesivo serão do reclamante, ok? Ou seja, terá o mesmo processamento do recurso principal. Importante. Gente, não é preciso, não é preciso a concordância da outra parte para a desistência de recurso. Mas, se eu desistir do meu recurso, que é o principal, não será apreciado o recurso adesivo. A desistência do recurso principal implicará no não recebimento do recurso adesivo. Eu, da sentença, interpus o recurso ordinário, ok? Aí, no prazo das contra-razões, eu vi que o reclamado interpôs o recurso ordinário adesivo. Ele não tinha interposto o recurso antes. Vamos imaginar, ele perdeu o prazo. Ótimo! Então, a sentença não pode mais ser modificada causando prejuízo. Então, o que eu vou fazer? Não vou agora dar a oportunidade do recurso ordinário adesivo ser apreciado e, então, piorar a minha situação no processo. Eu vou desistir do recurso principal. Ótimo! Se eu desistir dele, o recurso adesivo não será apreciado. Ok? Diferente da reconvenção. Lembra quando estudamos a reconvenção? A reconvenção não. Que é aquela ação do réu em face do autor na mesma relação processual. Tem a reclamação principal e a reconvencional. Se eu desistir da principal, não vai impedir o curso, isso não vai impedir o curso da reconvenção. No recurso adesivo é diferente. Se houver desistência do recurso principal, não será apreciado o recurso adesivo. Outra coisa importante, também não será apreciado o recurso adesivo. Então, aqui, na hipótese de desistência, vamos registrar desistência do recurso principal. Também não será apreciado o recurso adesivo se o principal não for conhecido. Não for conhecido. E quando que ele não é conhecido? Por ausência de pressupostos de admissibilidade. Então, imagine o seguinte, foi interposto o recurso ordinário, este veio ao juiz que proferiu a decisão para análise dos pressupostos de admissibilidade. Em um primeiro momento, esse juiz verificou que estava tudo ok, recebeu o recurso. Aí abriu vista para a outra parte apresentar contra-razões ao recurso ordinário. E a outra parte já interpôs também o recurso ordinário adesivo. Mas quando essas contra-razões chegou nas mãos do juiz, ele falou, o recurso é mesmo intempestivo. Seja porque eu arguí nas contra-razões ou não. Então agora, ainda depois de receber as contra-razões, o juiz pode dizer que não estão presentes todos os pressupostos, denegando seguimento ao principal. Neste caso, não será recebido o adesivo. Portanto, o recurso adesivo, até agora, vimos que ele não será recebido
se houver desistência do recurso principal ou se o principal não for conhecido por ausência de pressupostos de admissibilidade. Também é importante que você lembre, o recurso adesivo não dispensa o preparo. Se aquele que está interpondo o recurso dessa forma tivesse interposto o recurso principal, também tivesse que realizar o depósito. Ou seja, não dispensa o preparo. Em que consiste o preparo? Em depósito e custas. Nós vamos estudar o depósito recursal e as custas processuais na sequência. Mas você precisa saber que a interposição do recurso adesivo por si só não dispensa o preparo por aquele que deva fazê-lo. Ok? Ótimo. Então, recurso adesivo, preparado para repassar? Vem. Aliás, vamos repassar tudo dessa teoria geral aqui no modo turbo de fixação? Vamos lá, Lucas? Solta, então, modo turbo, larga o que você está fazendo e vem. Me diz, quais são os recursos no processo do trabalho? Ariana, vamos revisar desde lá? Vamos lá, força, gente. RO, RR, embargos de declaração, o que mais? Embargos ao TST, agravos de petição e agravo de instrumento. Depois me diga, os recursos no processo do trabalho têm efeito meramente devolutivo, não têm efeito suspensivo, não tem o condão de impedir o início da execução provisória. Vai até onde? A penhora. As contrarrazões serão apresentadas no mesmo prazo dos recursos? Sim. Depois me diga, é correto afirmar que as decisões interlocutórias são irrecorríveis no processo do trabalho? Não. São irrecorríveis de imediato, sem exceção? Não. São irrecorríveis de imediato, mas há exceções. Cabe recurso adesivo no processo do trabalho? Sim, cabe nas hipóteses de RO, RR, embargos, que é embargos ao TST, e agravo de petição. A matéria tratada no recurso adesivo precisa estar vinculada à matéria tratada no recurso principal? Não, não precisa estar vinculada à matéria tratada no recurso principal. O que é preciso para que seja dado efeito suspensivo no recurso? A ação cautelar. Ainda sobre o recurso adesivo no processo do trabalho. A desistência do recurso principal faz com que caia o recurso adesivo? Sim. O recurso adesivo dispensa o preparo? Não. O recurso adesivo é apresentado no prazo das contrarrazões ao recurso principal? Sim. Se o recurso principal não for recebido, o adesivo também não o será? Sim. Perfeito, gente. Vamos ao próximo passo. Agora vamos começar a tratar dos pressupostos de admissibilidade dos recursos aqui no processo do trabalho. E a primeira coisa que eu tenho a dizer para você é, não rejeite os pressupostos. Eles são uma beleza na prova. Questão certa para a gente se isso aqui cair. Então, não rejeita. É o primeiro passo. Depois, é preciso saber que eles se dividem em dois grandes grupos. O primeiro é dos pressupostos intrínsecos. Olha aqui para mim só um instantinho. Intrínsecos. Também chamados de pressupostos subjetivos. Pense em sujeitos, estão relacionados com as partes. Quais são os pressupostos intrínsecos, subjetivos, que se relacionam com a parte? São legitimidade da parte, capacidade da parte, interesse da parte. Repita, quais são os pressupostos intrínsecos? Legitimidade, capacidade e interesse. Lembra assim, ó, legitimidade da parte, capacidade da parte, interesse da parte. Você nunca mais vai esquecer, eu garanto. Interesse da parte. É comum, gente, mais do que você imagina, aparecer uma questão de prova dizendo somente assim. Assinale a alternativa em que constam os pressupostos intrínsecos. Está lá, ela linda na prova, pronta para que você marque a alternativa e avance rumo à aprovação. Legitimidade, capacidade e interesse. Chega, vai soar feito música para você. Legitimidade da parte, capacidade da parte, interesse da parte. Bom, mas o outro grupo é dos pressupostos extrínsecos. Olha só, longe da parte. Relacionados com os recursos, também chamados de pressupostos objetivos. São aqueles que se relacionam com os recursos realmente. Observe. Primeiro, recorribilidade do ato. Depois, adequação. Você tem que interpor o recurso correto. A adequação de uma sentença no processo do trabalho não cabe apelação. Da sentença na execução
não cabe recurso ordinário. De uma sentença na execução cabe o quê? Agravo de petição. Nunca. Em nenhuma hipótese. Sob nenhuma circunstância. Jamais de uma sentença na execução você dirá que cabe um RO. Lembra? Vamos em frente. Que mais? Tempestividade do recurso. Que mais? Depósito. Tempestividade, depósito recursal é um pressuposto extrínseco. Custas processuais. A soma de depósito e custas forma o que nós chamamos de preparo aqui no processo do trabalho. E a regularidade de representação. Apesar de haver alguma divergência, mas para as nossas provas, o examinador cobra como extrínseco. Então, veja só, recorribilidade do ato, adequação, tempestividade, depósito, custas e regularidade de representação são os pressupostos extrínsecos. Deles, nós vamos começar a falar da tempestividade no processo do trabalho. Qual o prazo dos recursos? Ele está unificado, previsto lá no artigo 6º da Lei 5584 de 70. Em regra, os recursos no processo do trabalho têm prazo de 8 dias. Mas tem os embargos de declaração, cujo prazo é de 5, não esquece. Vou relacioná-los aqui, tá? RO, RR. Embargos de declaração, embargos ao TST. Agravo de petição, agravo de instrumento. Pedido de revisão, agravo regimental, recurso extraordinário. Olha só, o RO tem prazo de 8, RR, 8, embargos de declaração, 5, embargos ao TST, que o examinador também pode se referir a ele como embargos, embargos para SDI, embargos para SDC, 8, embargos ao TST ou só embargos, embargos para SDI, vamos anotar, embargos para SDC, 8. Agravo de petição, 8. Agravo de instrumento, 8. Pedido de revisão, 48 horas. Agravo regimental, o prazo vai depender do regimento interno de cada tribunal. No TST, por exemplo, o prazo é de 8 dias. E o recurso extraordinário não obedece à legislação processual trabalhista, mas sim comum. O prazo é de 15 dias. RO, 8. RR, 8. Embargos de declaração, 5. Aqui cai nas provas, questão boba de prazo, porque as pessoas confundem. Chega na prova, o examinador diz, qual é o prazo dos embargos? 8. Dos embargos de declaração, 5. Certa vez caiu numa prova, qual é o prazo dos embargos de declaração? E aí, quando caiu na prova, eu entrei na turma seguinte, feliz, eu falei, pessoal, a prova estava, as questões de processo do trabalho estavam dadas. Imagine que caiu uma questão perguntando qual o prazo dos embargos de declaração. Um aluno levantou a mão e disse, eu errei. Falei, nossa, foi um equívoco. Deixei. Entrei na outra turma depois do intervalo. Pessoal, a prova estava uma mãe. Olha só como é que vem caindo o processo do trabalho. Perguntaram qual era o prazo dos embargos de declaração. 5. 2 alunas no final da aula vieram perguntar para mim. Vieram contar que erraram essa questão na prova. Falei, nossa. Aí elas falaram assim, Ariana, mas não estava assim como você está falando. Qual o prazo dos embargos de declaração? Falei, não. Aí eu falei, pode ser que eu tenha traduzido aquilo tão simplesmente, né? Talvez tivesse alguma coisa no meio mesmo. Cheguei em casa à noite, correndo, fui pegar a questão, abri, olhei, assinale a alternativa em que consta o prazo dos embargos de declaração. Gente, o que é que faz? Uma pessoa errar uma questão dessa na prova, o que é que faz? Diga para mim. Eu sei. O que faz é que ele olha e diz, não é possível. Deve ter alguma coisa aqui, deve ter. Não pode ser 5, simples assim. Deve ter. Aí ele marca 8. Cuidado, existem presentes na prova. Se o examinador perguntar qual o prazo dos embargos de declaração, 5, feliz menos uma questão. Inclusive essa você não pode errar. Ok? Agora, se ele falar sobre embargos para SDI ou SDC, o prazo é de 8 e o caso é de não confundir. Então, só para terminar a revisão, agravo de petição, 8. Agravo de instrumento, 8. Pedido de revisão, 48 horas. Agravo regimental, depende do regimento interno. No TST, diga, 8 dias. E o extraordinário, 15. Não obedece à legislação processual trabalhista. Continuaríamos a tratar da tempestividade do